Bem, muito boa tarde então. Vamos começar a nossa audição, uma audição conjunta com a Comissão de Economia, Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Temos connosco o nosso convidado para esta nossa audição, o Dr. Francisco Assis, é candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, como sabem, e portanto será hoje ouvido no âmbito daquilo que está referido no regimento para essa indigitação, essa indicação, para essa eleição, digamos assim. Esta intervenção haverá uma intervenção inicial de 5 minutos, do Dr. Francisco Assis, 5 minutos, e depois haverá uma ronda única. Cada parlamentar intervirá 5 minutos. Começará pelo Partido Socialista, PSD, pelo Chega e grupos parlamentares presentes aqui nesta comissão. Portanto, daria então a palavra ao Sr. Dr. Francisco Assis. Foi nosso colega durante muitos anos aqui no Parlamento, com quem tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, e é um prazer enorme tê-lo cá nesta casa hoje mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados. Para mim também é um grande prazer estar aqui de novo convosco. Fui deputado aqui vários anos e tenho saudades desse período. E queria aproveitar, antes de entrar neste ponto de trabalho, de saudar o Parlamento, porque estive aqui na semana passada, num momento muito importante da vida parlamentar, um momento em que o Parlamento decidiu receber o Presidente Zelensky da Ucrânia, numa manifestação extraordinária de solidariedade do Parlamento português com o povo ucraniano que está a ser vítima de uma infame invasão por parte da Rússia, e por isso quero saudar o Parlamento também por ter tomado essa iniciativa, e foi com muito gosto que participei, que assisti à mesma. São 5 minutos, eu pedia que me avisassem, há sempre tendência para falarmos um pouco. Tenho a indicação, está bem. Há sempre tendência para, embora eu tenha estado no Parlamento Europeu, onde o máximo que podíamos falar eram 3 minutos, portanto aqui já é uma certa vantagem. Muito telegraficamente, depois responderei às questões que entenderem colocar-me. Aqui há quase 2 anos, quando aqui estive da primeira vez, não tinha a experiência que tenho hoje, naturalmente, da presidência do SES. Agora que a tenho, o que me apraz dizer à partida é o seguinte: nós estamos a celebrar 30 anos do SES. O SES é um órgão constitucional, foi criado em 1989, estamos, portanto, a celebrar os 30 anos do SES. Temos já uma experiência acumulada que nos permite concluir que é a altura de rever algumas coisas de natureza estrutural em relação ao Conselho Económico e Social. Nós temos fundamentalmente 3 áreas de atividade. Fazemos parte da administração consultiva do Estado, e o SES pode e deve ter um papel essencial nessa dimensão da administração consultiva. Nós emitimos pareceres, alguns de caráter obrigatório, outros facultativo, a pedido da Assembleia da República, do Governo, ou até, se for o caso, da Presidência da República. Há um parecer obrigatório que tem que ver com o plano que nós temos emitido anualmente, é um parecer obrigatório e que acompanha a apresentação do plano por parte do Governo à Assembleia. E a Assembleia da República solicita-nos anualmente também um parecer acerca da proposta de Orçamento de Estado. Estamos neste momento precisamente a trabalhar nesse parecer. O relator é de resto um antigo Ministro da Economia, o Dr. Miguel Moraes Leitão, que está a trabalhar com um conjunto de outros conselheiros do SES, e dia 10 de maio vai reunir o plenário para aprovarmos esse parecer. E também emitimos um parecer recentemente sobre a Lei de Bases do Clima, a solicitação da Assembleia da República, e temos toda a disponibilidade para o fazer. E temos ainda também a possibilidade de emitir pareceres de iniciativa. Estamos muito empenhados nisso. Aprovamos recentemente um sobre a questão da natalidade. A relatora foi a conselheira Ana Drago, com uma ampla participação de todos os setores do SES, e que vai ser editado dentro de 2 ou 3 dias, estará já aí, e nós teremos até o gosto de enviar um exemplar a cada um dos senhores deputados. Estamos a trabalhar em 4 áreas. Um é a produtividade, que consideramos uma questão essencial, porque é a questão central em matéria de crescimento da economia portuguesa. Há um problema sério, como sabemos, ao nível do crescimento da economia, e está identificada a razão fundamental que tem que ver com o nosso crescimento anémico, e que é um problema ao nível da produtividade. E nós, o nosso Vice-Presidente, o professor Fernando Alexandre, está a coordenar uma equipe que está justamente a trabalhar nesse domínio. Estamos também com um trabalho na área da saúde,
com o conselheiro que é o Dr. Alberto Campos Fernandes, o antigo Ministro da Saúde, que tem vindo a coordenar um grupo de trabalho nesse âmbito, e um terceiro que tem que ver com o acompanhamento da aplicação dos fundos europeus, com a professora Francisca Guedes de Oliveira, que também é conselheira. Tudo isto sofreu alguns atrasos, por um lado devido à situação de pandemia com que nos confrontamos nos últimos 2 anos e, por outro lado, devido à crise política que também afetou o normal funcionamento do Conselho Económico e Social, porque evidentemente passamos a estar numa situação de interinos a partir do momento em que o Parlamento foi dissolvido. Mas dizia eu, temos essa dimensão da administração consultiva e eu creio que aí há uma reflexão a fazer porque há uma disseminação de órgãos consultivos no Estado e que haveria vantagem em fazer alguma concentração e daí resultaria alguma economia. Então não estamos a propor nada que acrescente os custos, pelo contrário, pode diminuir custos. Uma segunda questão, fundamental evidentemente, é a questão da concertação social, onde o SES pode e deve ter também um papel mais ativo, poderei responder depois a isso, uma vez que me está a escassear o tempo, falar sobre isso nas perguntas que me fizerem. E uma terceira tem que ver com o plenário do SES, onde é possível introduzir alguns mecanismos de democracia, não direi direta, mas semidireta, à semelhança do que já está a ocorrer com experiências que estão a ser desenvolvidas noutros conselhos económicos e sociais, em particular em França, em que têm vindo a constituir algumas assembleias de cidadãos que discutem alguns assuntos que depois são submetidos naturalmente à apreciação das instâncias dos órgãos de soberania que têm a possibilidade, em última instância, de aprovar o que muito bem entenderem. Por isso eu diria que o SES está numa fase, para terminar só uma tolerância de meio minuto, o SES está numa fase de mudança. Precisamos de mudar, até em sentido físico, estamos a negociar com o Governo uma mudança de instalações, porquanto aquelas em que estamos desde há 30 anos não são as mais adequadas. Mudanças estruturais do ponto de vista da própria composição do plenário do SES, porque ele está manifestamente ultrapassado. Há setores que não estão ali devidamente representados, por exemplo, aqueles que trabalham com as questões da pobreza ou o setor desportivo não estão representados no plenário, isso não faz qualquer sentido. Estamos, portanto, a trabalhar, é preciso trabalhar, isso passa pela Assembleia da República. Aliás, se for, como espero vir a ser, reeleito Presidente do SES na próxima sexta-feira, a primeira coisa que farei depois de ser empossado será solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo em vista a constituição de um grupo de trabalho nesta Assembleia, e nós estamos disponíveis para dar acompanhamento a esse grupo de trabalho, de forma a que haja uma alteração da lei do SES, porquanto nos parece que se impõe neste momento fazer essa revisão. Seria isto que diria isto nesta primeira intervenção, nestes minutos, já tenho aqui uma tolerância de 1 minuto e estarei disponível para responder às questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados me queiram colocar e desde já agradeço a vossa presença nesta reunião. Muito obrigado pela sua intervenção inicial, Dr. Francisco Assis. Agora teremos então uma ronda única dos vários grupos parlamentares. A senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Muito obrigada, Senhora e Senhor Presidente. Começar naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Francisco Assis e dizer-lhe que é um privilégio tê-lo aqui connosco para debatermos aquilo que são as linhas mestras, no fundo, que informam a forma como o Conselho Económico-Social pode e deve funcionar. Desejar-lhe naturalmente uma boa audição e desejar-lhe também sucessos na eleição da próxima sexta-feira. Queria começar por sublinhar da sua disponibilidade para o exercício de um papel cívico, sabendo que este papel cívico, para si, é uma forma de garantir e de consolidar os valores da democracia e os valores da participação e da cidadania. O órgão a que se propõe dirigir é um órgão constitucional de consulta e de concertação social, que tem uma representação de toda a sociedade civil, à exceção de algumas partes que acabou de referir, mas que quer repor e que requer a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania. O atual contexto é um contexto muito especial. É um contexto de crise pandémica dos últimos 2 anos, de não ter sido possível ainda garantir a consolidação de uma recuperação socioeconómica depois de uma enorme injeção de capital por parte do Governo nas famílias e nas empresas. Agora estamos confrontados com uma guerra às portas da Europa, que nos convoca naturalmente para refletirmos sobre a garantia que a União Europeia dá ou não dá sobre a manutenção desta paz, mas também sobre as implicações no mercado de trabalho, na estabilidade das famílias e das empresas que esta guerra hoje nos traz. Por outro lado, atravessamos um momento de grande transformação dos modelos da economia,
catapultados naturalmente pelas novas tecnologias, pela digitalização dos serviços, pela digitalização das empresas, pela digitalização do Estado, dos serviços públicos, do Estado Social, pela introdução de conceitos e mudança no foco das preocupações, como, por exemplo, as alterações climáticas, que têm imensas implicações nos processos de produção, logo nos consumos e nos hábitos de cada um de nós, a par das questões da demografia que falou e da saúde, e, portanto, estamos perante uma série de desafios. Neste contexto, gostava de lhe colocar algumas questões que gostaria que refletisse connosco. Que posição tem o SES relativamente ao pedido do SES ucraniano, que apela aos congêneres europeus para a expulsão da Rússia da ICESIS, e como vê no atual contexto europeu a articulação do SES com o SES europeu? Na sua perspectiva, e face à questão, ao último debate que foi feito sobre a agenda de trabalho digno, como vê e que caminho julga que deve ser seguido para garantir salários justos, mantendo a atualização e uma subida adequada do salário mínimo nacional, mas também garantindo aquilo que é o salário médio de retribuição justa e que, acima de tudo, contribua para a manutenção do nosso investimento na educação, no meio artístico, no meio académico, no meio técnico, que temos vindo a fazer ao longo das últimas décadas. Aproveitar também para ouvir um pouco sobre o estudo de impacto social do chamado vício da raspadinha, que foi colocado por si na agenda, que pode esconder um ciclo vicioso e silencioso sobre o financiamento do investimento à custa do empobrecimento, de quem é viciado neste tipo de jogo e, portanto, perceber exatamente em que ponto estamos. E ainda, para terminar, dada a importância do combate às desigualdades, e especificamente sobre as desigualdades de género, e independentemente do reconhecimento e de reconhecermos o enorme avanço que se fez nos últimos 20 anos em Portugal, também é verdade que o caminho da igualdade não está percorrido. E isso dá-nos conta todos os anos o relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, bem como das posições refletidas, por exemplo, recentemente, nos comentários sobre nomes de mulheres que surgem para a liderança de determinados cargos. Reconhecendo o esforço que fez na indigitação de vice-presidentes e de ter sido capaz de garantir equilíbrio de género, aliás, como se comprometeu na sua primeira audiência em 2020, a verdade é que o plenário ainda tem um longo caminho a percorrer para que o equilíbrio de género seja efetivamente possível. O que, aliás, reflete a sociedade que temos. Caso contrário, não se colocava esta questão. E, portanto, terminaria com uma nota sobre o lançamento também feito por si sobre o Manual da Linguagem Inclusiva em maio de 2020, da sua responsabilidade, que suscitou uma enorme reação negativa na sociedade portuguesa, o que me leva a pedir-lhe que possa partilhar connosco e refletir aqui também um pouco como é que entende o papel do SES naquilo que é o combate às desigualdades de género. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão de Economia e a Sra. Vice-Presidente da Comissão do Trabalho, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Dr. Francisco Assis na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social e recandidato ao mesmo órgão. Agradecer desde já a sua exposição inicial, que foi bastante clara, já deu algumas notas daquilo que será o trabalho que pretende fazer caso venha a ser eleito. Fazemos votos que a sua reeleição ocorra com sucesso. No que depender do PSD, isso certamente ocorrerá. Sr. Presidente, o Conselho Económico e Social é um espaço por excelência, como já foi aqui referido, onde estão representados várias dimensões e setores da sociedade portuguesa. É um importante órgão de consulta e conciliação, é um órgão de concertação social no domínio de políticas económicas, mas também de políticas sociais. A esse nível, permita-me salientar alguns aspectos da maior relevância para o Grupo Parlamentar do PSD e que não podem ser descurados num quadro de maioria absoluta, em nosso entender, que diz respeito à manutenção da independência de isenção do Conselho Económico e Social
na tomada de posições e na emissão dos pareceres que são requeridos a esse órgão, o diálogo social para manter os consensos necessários a uma manutenção da paz social, a dinamização também do debate em torno de áreas fundamentais para as pessoas, para as empresas e para as famílias. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se o mandato anterior, que iniciou em 2020, termina e foi marcado por uma crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, como já foi aqui referida, e por um quadro parlamentar de minoria que obrigou a uma concertação de alguns acordos aqui no Parlamento, este mandato certamente ficará marcado por uma guerra que iniciou na Europa, que traz um novo quadro também, e iniciamos também com um novo quadro político na Assembleia da República, que vai trazer também desafios acrescidos na promoção e da manutenção do diálogo social entre os parceiros sociais e o Governo, numa altura em que se perspectiva a necessidade de adoção de medidas mitigadoras dos efeitos adversos criados pela guerra na Europa. Sr. Presidente, recentemente a Sra. Ministra da Presidência referiu que a lei laboral está em condições de seguir para o Parlamento sem voltar à concertação social. Receamos que este seja um tique desta maioria absoluta no Parlamento e receamos que isto seja realmente uma confirmação no futuro. Em 2020, o Sr. Presidente, enquanto candidato, teve a oportunidade e falou na questão de sensibilizou e alertou o Parlamento para a necessidade de haver uma estabilidade política para algumas decisões a este nível. Hoje, o Parlamento tem uma nova maioria e pergunto-lhe, enquanto recandidato ao Conselho Económico e Social, se vê com alguma reserva este novo quadro de maioria parlamentar, receia que este expediente de levar ao Parlamento matérias de alteração ao Código do Trabalho sem a devida discussão em sede de concertação social possa vir a ser utilizada futuramente. Sr. Presidente, dizer também que o Grupo Parlamentar do PST valoriza o papel da concertação social, valorizamos os equilíbrios e os consensos construídos na concertação social e valorizamos os acordos construídos em sede de concertação social. Valorizamos a transposição desses acordos conseguidos na concertação para o Parlamento e o equilíbrio que estes acordos traduzem na manutenção e na construção da paz social, essencial para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Entendemos que as boas práticas devem ser mantidas e que as alterações ao Código de Trabalho devem continuar a seguir o caminho da concertação social e do diálogo social. E permita-me, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quase a concluir a minha intervenção, felicitá-lo pelas posições tidas ao longo deste mandato, posições que não estiveram prisioneiras de nenhuma fidelidade que limitasse a sua capacidade de afirmação própria e autónoma, que devem ser feitas num quadro democrático, aliás, em linha com o que se comprometeu no Parlamento em 2020 e que pautou o seu mandato que está a terminar e nas quais o Partido Social Democrata revê-se. Certos de que podemos continuar a contar com o seu trabalho e empenho na manutenção do diálogo entre o Parlamento e o Conselho Económico e Social, bem como na defesa da paz e do Estado Social. Agradecer desde já os contributos que o Sr. Presidente deu e as reflexões que trouxe a esta audição, mas sem antes, Sr. Presidente, perguntar-lhe, uma vez que vai propor a constituição de um grupo de trabalho para a revisão do SES, perguntar na sua opinião, se nos já pode adiantar, aquilo que acha que deve ser alterado nesse novo quadro e aquilo que podemos nós, enquanto grupo parlamentar do PST, podemos ou não contribuir para isso. E também felicitar o Conselho Económico e Social pelos seus 30 anos de existência e pelo trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada Olga Correia. Agora para uma intervenção do Partido Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. 5 minutos. Sr. Presidente, cumprimentá-lo e à Sra. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social e, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar todos os seus deputados e ao Sr. Dr. Francisco Assis os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Chega. Dr. Francisco Assis, em linhas breves, eu gostaria que o Sr. nos comentasse uma afirmação tida em 2021, em que o Sr. poderia ser candidato às legislativas que se avizinhavam, tendo o atual Primeiro-Ministro
o Dr. António Costa, dito que seria a pessoa indicada para continuar no SES. Pois bem, do que nós fomos vendo, foi feito um trabalho com profundidade, foi feito um trabalho, ainda havia muito mais para fazer, e o Sr. há de concordar connosco, havia muito mais por fazer, mas também convenhamos que interromper o mandato quando vai no seu decurso também não é fácil. Esperamos e fazemos votos que possa agora recomeçar com energias renovadas, porque nesta matéria de concertação social não podemos estar a olhar estas questões político-partidárias, mas sim de uma forma de desenvolver e de recriar toda uma política que se espera próspera, pois só desta forma o país há de atingir os níveis económicos e sociais que se pretende. Gostaria de lhe colocar uma questão muito objetiva. Enquanto um órgão consultivo do Estado que tem sobre a sua alçada emitir um parecer sobre o Orçamento de Estado, eu perguntava ao Sr. Francisco Assis, olhando para este orçamento que nós, Grupo Parlamentar do Chega, consideramos desastroso, qual é a posição que o Sr. vai ocupar? Esperamos e temos a convicção que será uma posição neutra em questões partidárias, naturalmente, uma questão meramente profissional e institucional, sabendo nós que em matéria de economia macro, micro, em áreas macro como turismo, como habitação, como transportes, é um orçamento desastroso. Que recomendações espera o Sr. Doutor fazer sobre esta matéria, em concreto, e também noutras áreas que nos tocam particularmente, como o trabalho, em que cada vez mais existe pouca oferta para muita procura? O que é que o Sr. enquanto Presidente reconduzido no órgão, espera fazer para inverter esta situação? Ainda em termos de orçamento, perguntar de uma forma clara e objetiva ao Sr. se, de uma forma muito genérica, concorda com este orçamento. Se tivesse a oportunidade de voltar a esta casa enquanto deputado, se votava favoravelmente este orçamento, e tendo em conta o seu profissionalismo, eu presumo que não, mas deixo-lhe este desafio de resposta. Não tendo mais questões, desejo-lhe um excelente mandato, porque, volto a referir, vai presidir um órgão que, mais do que as questões político-partidárias, tem as causas económicas e sociais do nosso país à frente de todas essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Agora o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Dr. Francisco Assis, que considero que é uma das figuras que, estando num campo político diferente do meu, admiro bastante pela sua inteligência e capacidade de ter um pensamento livre. Não são muitas, portanto é um elogio honesto. Eu estou convicto que fará muito bem o seu papel como no SES e não espero ficar desiludido nessa convicção. Eu sei que, apesar de estarmos em campos ideológicos distintos no que toca ao liberalismo económico, eu penso que partilhamos o apreço pela democracia liberal, pelo liberalismo político e pelos riscos que a concentração de poder num determinado partido pode ter para qualquer país, qualquer um que seja. Por isso, abstraindo-nos da pessoa em concreto e desta situação em concreto, não consideraria positivo que o Partido Socialista, que tem uma maioria absoluta, que tem a maioria dos
municípios que têm já várias pessoas colocadas em vários cargos de poder, nomeadamente até no Banco de Portugal, que é um regulador que deveria ser independente. Não deveria o Partido Socialista ter o cuidado de nomear ou indicar pessoas independentes ou até de outros partidos para cargos como este e, mais uma vez, abstraindo da pessoa em si e da situação em si, não considera que esse deveria ser um cuidado que o Partido Socialista devesse ter em geral, não neste caso concreto. E, segundo ponto, uma vez que também está sob os poderes que irá ter, se considera ou não que alguma excessiva proximidade de confederações sindicais a partidos políticos e à agenda desses partidos políticos se pode colocar em causa a independência dessas confederações sindicais, a independência das suas agendas e a própria importância do trabalho sindical que nós valorizamos quando não está ao serviço de agendas partidárias específicas. Era isto, desejo-lhe um excelente mandato e, mais uma vez, reitero a admiração que tenho pela figura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção de 5 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e queria pedir desculpa porque vim de uma outra comissão dos negócios estrangeiros, onde houve uma discussão em que tinha que estar e, portanto, não tive a oportunidade de ouvir a sua intervenção e peço desculpa por isso. São as contingências do nosso trabalho. Na última vez que tivemos esta reunião, em que tivemos a oportunidade de ouvir, antes de ser eleito pelo Parlamento, o Dr. Francisco Assis, perguntava-lhe se seria possível, ou como é que via a possibilidade do alargamento da representação no Conselho Económico e Social e também de mecanismos que permitissem, por exemplo, um maior equilíbrio de género na indicação dos representantes das várias instituições que compõem o Conselho Económico e Social e também como é que se poderia, enfim, desenvolver uma reflexão sobre a representação de setores, nomeadamente o mundo do trabalho, num sentido amplo, que têm outras formas de representação que não estão necessariamente tão presentes ou tão acolhidas no Conselho Económico e Social. E à luz da sua experiência nos últimos anos, não sei gostaria de saber que balanço é que faz sobre isso e também, sobretudo, a partir desse balanço, como é que pensa essas questões para o futuro. Por outro lado, não deixarei de reiterar que, do nosso ponto de vista, e tendo o Conselho Económico e Social uma comissão permanente que tem bastante protagonismo no debate precisamente sobre as questões laborais, que nós reiteramos sempre o monopólio legislativo que o Parlamento tem sobre esse aspecto e parece-nos que nunca é demais sublinhar essa dimensão, essa competência, essa atribuição constitucional do Parlamento e também da concertação social que aliás tem até problemas de representatividade quando se diz que há um acordo entre duas partes e quando das duas partes nós sabemos que a representatividade de cada uma das partes não está propriamente, digamos assim, aferida. De resto, sendo candidato proposto por um partido que tem maioria absoluta e não antecipando os resultados, mas sabendo que há uma grande probabilidade de ser eleito, queria também desejar-lhe um bom mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Dr. Francisco Assis tem agora uma última intervenção final, com o tempo correspondente ao somatório das várias intervenções, são 25 minutos, portanto tem todo o tempo do mundo para responder às questões, para responder aos desafios, às questões, às preocupações. Enfim, há aqui algumas provocações também nas questões que foram colocadas e bem, e é assim que deve ser. E, portanto, tem 25 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas perguntas que me colocaram. Vou procurar responder. Se falhar alguma coisa, interrompam-me e eu procurarei esclarecer melhor, se estiver ao meu alcance, fazê-lo. Seguirei a ordem das intervenções. Sr. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. A primeira questão que verdadeiramente me colocou foi sobre a questão da Rússia, que presida um organismo internacional. Nós já tomamos uma posição sobre isto, no sentido de não aceitar a continuação da Rússia. Vamos ter uma reunião em Atenas no final do mês de junho, em que esse assunto ficará totalmente resolvido. Aliás, temos tido vários encontros internacionais e os vários CES europeus, por unanimidade, têm adotado uma posição dessa natureza. Uma total rejeição da participação do Conselho Económico e Social russo, porque o Conselho Económico e Social russo, como não seria de esperar outra coisa, é apenas uma câmara de ressonância da autocracia instalada no Kremlin. E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida sobre essa questão e esse assunto está já resolvido e procederemos à eleição de uma nova presidência em Atenas dentro de cerca de menos de 2 meses. Sobre a questão dos salários, a agenda do trabalho digno, isto foi um tema que foi muito discutido na Comissão Permanente de Concertação Social no decorrer do mandato em que eu tive a possibilidade de presidir. Foi um tema em que se avançou bastante. Não é um tema que suscite um consenso absoluto, mas é um tema que concita um amplo consenso no interior dos principais, dos agentes económicos e sociais representados na Comissão de Concertação Social. O Governo entenderá que estará em condições de proceder à apresentação dessa iniciativa aqui no Parlamento, competirá depois ao Parlamento, naturalmente, pronunciar-se sobre o assunto. Aliás, aproveito para dizer que é evidentemente que estou de acordo com esta consideração final do Sr. Deputado José Soeiro. É óbvio que a quem compete, a quem tem competências legislativas em todas estas matérias é o Parlamento. Isso é absolutamente indiscutível. Não vivemos em nenhum modelo corporativo, vivemos numa democracia de natureza representativa e é o Parlamento que tem essa responsabilidade final. O que não significa, evidentemente, que eu não valorizo muito, senão também não estaria nesta função, o processo de concertação social, o trabalho que ali se desenvolve e que eu julgo que foi muito importante, por exemplo, neste período de pandemia. Sobre isso falarei um pouco mais tarde. A questão dos salários. Eu também estou de acordo com a evolução do salário mínimo nos últimos anos. Quanto ao salário médio, a questão coloca-se de forma distinta, isto é, nós só poderemos ter verdadeiramente um crescimento sustentado do salário médio se tivermos crescimento económico. Isso parece uma coisa absolutamente evidente. E também já aqui disse que eu considerei, enquanto Presidente do SES, que um dos temas centrais a tratar é o tema do crescimento económico. Nós temos um crescimento económico anémico. Tivemos um período em que não crescemos, depois crescemos um pouco acima da média comunitária, mas num período em que as principais potências económicas europeias estavam a crescer muito abaixo das expectativas e, portanto, a média baixou e nós passamos um bocadinho à frente, e as perspectivas que temos agora, para este ano é uma perspectiva de crescimento, mas dos próximos anos já não é tão brilhante quanto isso. Portanto, há de facto, independentemente do campo político em que nos posicionemos, há um problema sério em Portugal, que é um problema com o crescimento da economia. E, de resto, economistas das mais diversas orientações colocam esse tema e procuram encontrar respostas para o mesmo, e há várias, e têm sido levadas a cabo nos últimos anos várias reflexões nesse domínio, nomeadamente no âmbito de várias fundações. Eu solicitei, por isso, ao Vice-Presidente, que é o professor Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, e um especialista nas questões da produtividade, um dos maiores especialistas portugueses nas questões da produtividade, que coordenasse um grupo de trabalho que tem vindo a desenvolver, que está a atuar, simplesmente isto tudo também foi interrompido por causa da crise política, um grupo de trabalho no sentido de discutirmos abertamente no SES o tema da produtividade. Saber porque é que, de facto, porque é que a nossa produtividade, porque nós fizemos grandes investimentos nos últimos 20 anos ou 30 anos, desde que aderimos à União Europeia, sobretudo, fizemos grandes investimentos na modernização do nosso sistema educativo,
na modernização do nosso e no aumento do nosso e na melhoria do nosso ensino universitário e politécnico. Fizemos grandes investimentos infraestruturais e a verdade é que o resultado disso tudo, em termos de produtividade, ainda deixa muito a desejar. E aí está o cerne da questão, porque se o salário mínimo pode ser determinado de forma administrativa, uns concordarão, outros não, mas a verdade é que pode. Na questão do salário médio é óbvio que só poderemos ter o salário médio que a economia estiver em condições de garantir. Não podemos impor a ninguém um salário médio que ponha em causa, nem é possível, nem é legalmente possível, nem é uma solução, nem é realmente algo que possa ser materializado. A questão central, do meu ponto de vista, e do ponto de vista prevalecente, creio eu, no Conselho Económico e Social, a questão central em matéria de salários passa por termos um maior crescimento da economia portuguesa. Eu espero, francamente, que nos próximos anos se deem passos importantes no sentido de se criarem as condições para que a economia portuguesa possa crescer mais do que tem crescido até aqui, nomeadamente por comparação com países que têm crescido mais do que nós, como nós sabemos. Então, há razões para isso, toda a gente sabe que não é linear, não é simples, mas é um facto indiscutível que temos que apostar mais nisso e julgo eu, francamente, que também é um tema em que até podemos variar, as nossas posições podem ser diversas, mas creio que todos temos a noção que o problema existe e todos temos a obrigação de concorrer de forma certamente diferente, consoante as nossas opções políticas e ideológicas, mas de concorrer para a resolução do problema. Garanto-vos que este será um tema importantíssimo que nós discutiremos no SES. Qual é a vantagem do SES? É que nós, quando discutimos isto, é que enquanto uma fundação ou uma universidade faz isto num âmbito muito fechado, nós aproveitamos essa informação que vem das fundações e das universidades e colocamos isso num debate público, porque levamos isso à discussão no plenário do SES, onde estão representados vários segmentos da sociedade civil portuguesa. E o que dali sai já é o resultado de algum consenso que é apurado nesse mesmo plenário. As questões da desigualdade de género. Eu, na altura quando aqui vim, foi uma das questões que me foi colocada, e pela Sra. Deputada Lina Lopes, recordo-me perfeitamente. E aí não há dúvida nenhuma que cumpri, porque a primeira coisa que fiz foi convidar uma mulher para uma das vice-presidências. E não é uma mulher qualquer, é uma especialista, é uma professora, neste momento até já é catedrática de Sociologia, aqui no ISEG, e especialista, uma das maiores especialistas portuguesas em questões de género, a professora Sara Falcão Casaca, que aliás tem desenvolvido um trabalho notável e temos vindo a candidatar a vários projetos europeus no sentido de garantirmos financiamento para uma série de iniciativas nesse domínio. E foi nesse âmbito também que se colocou de facto a questão do tal manual, que não era nada extraordinário, era apenas a aplicação ao SES do que já é aplicado a outros níveis, mas que gerou uma discussão, mas que eu acho que é bom que essas discussões existam. Nós não recuamos, nem tínhamos que recuar, e foi por uma maioria esmagadora que aquilo acabou por ser provado. Porque eu sou a favor de que estas mudanças têm que ser discutidas. Não podem também ser assim impostas de uma forma... Porque quando mudamos, quando inovamos, quando transformamos, também temos que ter a preocupação de garantir que a sociedade nos acompanha, não é? Porque o excesso de voluntarismo vanguardista pode ter efeitos contraproducentes. Temos que ter algum cuidado. Eu não estou a dizer com isto, porque eu não o fiz, que não estou a fazer a apologia de forma alguma do conservadorismo nessas matérias. Bem pelo contrário. O que entendo é que as coisas devem ser dialogadas, explicadas, porque no final chegamos todos a um consenso que no início parecia impossível. Porque se percebeu realmente que estávamos num caminho correto e creio que hoje é aplicado e não há ninguém que ponha em causa. E temos muito essa questão, as desigualdades de género. Eu julgo que uma das grandes transformações, das duas ou três que vão ficar, o século XX teve coisas tenebrosas, como nós sabemos, mas também teve coisas extraordinárias. E uma delas, julgo eu, foi precisamente a afirmação dos direitos das mulheres. E isso é uma coisa que vai ficar, e não digo que esteja absolutamente garantido, porque nunca nada está absolutamente garantido, mas estou certo que há uma linha, que essa é das coisas que eu estou convencido, que é que vai mesmo, que está consolidado na mentalidade das sociedades ocidentais e na portuguesa também, em particular, e é a relação à qual dificilmente haverá recuos. Agora, há evidentemente que avançar mais, ainda há desigualdades a nível salarial, ainda há desigualdades a nível de acesso a determinadas funções, nomeadamente a nível empresarial, mas tem havido abertura. Por exemplo, eu falo muito com os empresários nesse domínio, eles têm muita abertura, até porque veem nisso também uma possibilidade de renovação das próprias estruturas, dos próprios conselhos de administração de várias empresas, porque
podem fazer duas coisas numa, que é meter mais mulheres e meter mais jovens, porque também é preciso fazer esse rejuvenescimento. Portanto, e as centrais sindicais têm tido aqui um papel muito importante nesse domínio. Portanto, eu aí não estou nada preocupado, não estou preocupado, quer dizer, estou otimista. Não é uma área, há outras em que eu acho que há sempre possibilidades de recuo, e a história ensina-nos isso, mas nesta creio que vamos avançar. Julgo que respondi às questões que me colocou. A senhora deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata, agradeço-lhe as suas generosas palavras para comigo. A questão da independência, para mim, é uma questão fundamental, mas quem me conhece sabe que eu sou independente. Que o digam ali os meus colegas deputados do Partido Socialista. Eu sou profundamente independente por natureza, não é? Por natureza sou independente. Prefiro renunciar a tudo, a renunciar ao meu sentido crítico. E já renunciei a muita coisa para não renunciar ao meu sentido crítico, por isso estou à vontade. Não sou daqueles que dizem, eu poderia renunciar. Não, eu já renunciei a muita coisa em concreto para não renunciar ao meu sentido crítico. E obviamente que agirei com independência e com total isenção. E é assim que eu concebo a função do Presidente do Conselho Económico e Social, e isso posso lhe garantir em absoluto que o farei. É óbvio que temos o problema da guerra, que é um problema sério. Tivemos a pandemia e agora temos a guerra. Não sabemos qual é a evolução da situação, mas temos a noção de que, do ponto de vista dos seus efeitos económico-sociais, eles se vão fazer sentir. E que nós, em nenhum momento, a nível ocidental, do meu ponto de vista, devemos deixar de tomar as decisões que se impõem com receio de que delas resultem consequências negativas para a nossa situação económica e social. Mesmo que tenhamos que fazer alguns sacrifícios, nós temos a obrigação de os fazer por solidariedade com os ucranianos nesta situação trágica em que eles se encontram. E, portanto, a preocupação do SES é também a de acompanhar todo esse processo. Quanto à questão de maiorias absolutas e maiorias relativas, enfim, isso não é para mim, isso é discussão aqui no Parlamento. Eu já fui deputado muitos anos nunca fui líder parlamentar com maioria absoluta, o que me obrigou sempre a dialogar muito com os partidos da oposição quando fui líder parlamentar, quer com o engenheiro Guterres, quer com o engenheiro Sócrates. Mas a verdade é que há uma coisa que é importante, é óbvio que temos que ter um Parlamento forte. É óbvio que temos que ter o Parlamento tem uma função essencial de fiscalização do Governo e tem que a desempenhar. Isso também não incumbe só a oposição, também incumbe ao partido da maioria, que certamente também não vai abster-se de o fazer, como nunca deixou de o fazer. Portanto, as condições de democraticidade estão absolutamente garantidas, creio eu, não há nenhum risco nesse domínio. Quanto à posição do Governo em relação ao SES, devo dizer que nós já tivemos, a Sra. Ministra do Trabalho pela primeira vez fez questão de se deslocar ao SES, mal tomou posse, para apresentar os seus cumprimentos, foi a primeira vez que isso aconteceu, no que eu entendi com manifestação de respeito pelo Conselho Económico e Social. Em segundo lugar, o Ministro das Finanças esteve lá recentemente. Foi uma reunião excelente, raras vezes os Ministros das Finanças vão ao SES, o que eu acho mau, e o Dr. Fernando Medina fez questão de lá estar e manifestou disponibilidade para ir lá mais vezes ao Conselho Económico e Social. Eu acho importante que os Ministros das Finanças deem mais atenção ao Conselho Económico e Social, por todas as mais diversas razões. Quanto às alterações ao Código de Trabalho, é evidente que elas devem ser discutidas na concertação social, mas reitero o que disse o Sr. Deputado José Soeiro do Ministro, é óbvio que aqui é o Parlamento que compete, em última instância, aprovar ou deixar de aprovar aquilo que muito bem entender. Nós não temos, o SES nem a Comissão Permanente de Concertação Social pode ter qualquer veleidade nesse domínio. Nós não vivemos em nenhum Estado corporativo, vivemos num outro modelo democrático, uma democracia representativa. Agora, é vantajoso, do meu ponto de vista, que estes assuntos sejam discutidos como têm sido discutidos e tem havido, isso também devo dizê-lo, houve ao longo destes quase 2 anos uma grande disponibilidade do Governo para o fazer. Nós fazíamos reuniões de 15 em 15 dias. No período da pandemia fizemos reuniões e eu julgo que dessas reuniões resultaram vantagens em muitas das medidas que foram tomadas porque eram ouvidos os representantes dos empresários, os representantes dos trabalhadores e também devo dizer que há muitos mais consensos dentro nessas reuniões do que aqueles que depois saem em público, o que também é normal e é natural. O SES, aliás, vamos lá ver, a concertação social não parte da perspectiva de um consenso pré-estabelecido, parte do princípio do conflito. O conflito faz parte da vida das sociedades e as democracias têm esta vantagem que não escondem o conflito, valorizam o conflito e veem no conflito uma condição até de transformação e de mudança histórica. E isso também acontece no SES. Partimos de conflitos e todo o acordo é sempre precário, não é? Porque as coisas estão sempre a mudar e sempre a alterar-se e eu tenho procurado salientar e valorizar muito isso mesmo.
julgo que respondi às questões que me colocou. Sr. Deputado Filipe Melo, obrigado também pelas questões que me coloca. Algumas compreenderá que não lhe possa responder, pela simples razão de que, de facto, como disse muito bem o Sr. Dr. António Costa, entendeu que eu fazia mais falta do SES do que aqui na Assembleia da República, como lembrou há pouco, e portanto entendeu que eu devia permanecer e convidou-me na altura para voltar a ficar no SES. Se estivesse aqui na Assembleia da República, ter-me que me pronunciar sobre o Orçamento de Estado nos termos em que me colocou. Como não estou aqui na Assembleia da República, não tenho que me pronunciar, embora seja prever o que é que eu faria se aqui estivesse, dada a minha condição política e a minha identidade política. Mas é evidente que é importante que haja este debate e é óbvio que era o que faltava, que agora na sociedade portuguesa toda a gente estivesse de acordo em relação a todas as questões. E é bom que haja acordos e desacordos, e é bom que haja discussão e que haja quem tenha posições divergentes e que as faça e que apresente as suas propostas e alternativas, e o país só tem a ganhar com isso. Eu garanto-lhe é uma coisa, é que eu, enquanto Presidente, como já disse, agirei sempre com independência absoluta. Isso não tenho a mais pequena dúvida, porque isso para mim é uma questão de fundo. Se não tivesse essa determinação, não aceitaria esta função. Eu estava afastado da vida política, estive um ano, eu tenho uma vida política longa, também não tive culpa de ter sido eleito muito cedo e fui eleito diretamente Presidente de uma Câmara Municipal e tenho uma vida política longa. A par dessa vida política sempre desenvolvi outras atividades e estava afastado da política quando me convidaram, da política partidária e ativa, quando me convidaram para ser Presidente do SES. E só aceitei naquelas circunstâncias porque entendi que eu podia, porque era um lugar que exigia alguma independência, algum distanciamento até. Porque de outra maneira nem estaria sequer em condições de aceitar, por razões que todos compreenderão à época. Hoje as coisas até são diferentes, mas à época não seria possível. Eu registrei as opiniões do Chega sobre a questão do orçamento, que aliás conheço, sigo atentamente o debate e a vida parlamentar e procuro conhecer as posições de todos os partidos políticos que aqui estão representados democraticamente na Assembleia da República, e conheço as posições do Chega sobre os temas do orçamento. Diria que temos como prova de independência, só quero até dizer o seguinte: eu solicitei, eu nomeei relator deste orçamento, já tinha nomeado do anterior, o Dr. Miguel Moraes Leitão, que é um homem que até chegou, por breves dias, naquele governo que não chegou a existir, do último governo do Dr. Pedro Passos Coelho, chegou a ser Ministro da Economia. Como nomeei, como para a natalidade, foi a doutora Ana Drago, que fez o trabalho sobre, e que fez, aliás, um extraordinário trabalho sobre o tema da natalidade. Aliás, as pessoas, eu estava aqui a tomar nota, as 5 pessoas que eu convidei para, porque eu tenho direito a indicar 5 pessoas como conselheiros por indicação minha, foram Ana Drago, Francisca Guedes de Oliveira, que é uma professora de Economia da Católica no Porto, o Miguel Paiares Maduro, o Adalberto Campos Fernandes e o Miguel Moraes Leitão. Portanto, está aqui, então, enfim, não estão todos os segmentos políticos, é impossível também, mas creio que não há aqui, ninguém pode dizer que houve aqui uma preocupação de valorizar este ou de valorizar aquele. Houve uma preocupação, foi gente com qualidade. Acho que em relação a nenhuma, nós podemos concordar ou não concordar com o que eles dizem, ou elas dizem ou pensam, mas acho que estas pessoas todas são pessoas com qualidade e que prestaram um grande serviço ao SES. E todos eles têm vindo a trabalhar. A professora Ana Drago, a doutora Ana Drago teve um papel fundamental na questão da natalidade, a professora Francisca Guedes de Oliveira tem acompanhado a questão dos fundos europeus, o professor Miguel Paiares Maduro estava a realizar um trabalho importantíssimo em matéria de reforma do SES, e se eu for reeleito, devo já dizer que é uma pessoa que eu vou convidar para continuar e espero que ele aceite, porque me parece importante pelo trabalho que ele já estava a desempenhar neste campo, o Dr. Adalberto Campos Fernandes no âmbito da saúde, e o Dr. Miguel Moraes Leitão é agora o relator do parecer sobre o orçamento. Portanto, tivemos sempre aqui esta preocupação de ter este pluralismo no SES. Agradeço as palavras do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, exageradas naturalmente. O facto de serem raras não quer dizer que sejam justas, mas agradeço-as. De qualquer maneira, ficamos sempre contentes quando dizem bem de nós, o resto seria hipocrisia, não é? Da mais pura. Evidentemente, do ponto de vista do liberalismo político, estou de acordo, absolutamente. Acho que a esmagadora maioria dos portugueses reconhecem-se no liberalismo político e no liberalismo cultural, não é? No liberalismo económico é que já não é bem assim. Isso aí é verdade, mas faz parte também do confronto político. Mas eu sempre fui dos que achei que fazia falta na sociedade portuguesa a existência de uma representação mais forte dessa corrente de pensamento que tem expressão em toda a Europa.
Não vou ao ponto também hipócrita de dizer que gostaria que se tornasse uma maioria, mas dir-lhe-ei que acho importante que tenham uma representação, como é evidente, e aprecio muito o trabalho que aqui têm, devo dizer-lhe, desenvolvido, e tenho por si também, como sabe, uma grande estima. Portanto, em matéria de liberalismo político e liberalismo cultural, estou inteiramente de acordo e, francamente, acho que isso não está em risco. A pergunta que me colocou, eu estou de acordo consigo, é evidente, e acho que há essa preocupação. Eu acho que essa preocupação, que sempre existiu, aliás. Nós, quando eu era líder parlamentar e fui muito tempo, nós dialogamos sempre, nós nomeamos várias vezes pessoas de outros partidos. Normalmente é verdade que a coisa se cinge ao PS e PSD, também porque são os dois maiores partidos. É verdade, as coisas agora estão a mudar um pouco. Mas eu lembro-me, por exemplo, de convidar altas personalidades relevantíssimas do PSD para desempenharem funções, como, por exemplo, Provedor de Justiça, numa altura em que o Partido Socialista dispunha de maioria. O Dr. Silva Peneda, para a presidência do Conselho Económico e Social, por exemplo, numa altura em que o Partido Socialista também era o partido maioritário, que depois se manteve. E até, ao que consta, o Dr. Silva Peneda teve melhor relacionamento com o governo do PS do que propriamente com o governo do seu partido, o que muitas vezes acontece. Quando as pessoas agem com isenção e com independência, isso acontece muitas vezes. Mas, portanto, eu compreendo isso e acho que não pode haver, evidentemente, monopólios. E que um partido que tem, isso não extravasando, mas é o meu posicionamento, que acho, muito francamente, acho que é a posição do Primeiro-Ministro, não vejo que ele tenha uma posição diferente da minha neste domínio, conhecemos há muitos anos, o PS não pode ter nenhuma pretensão de hegemonização da vida nacional, não é? E isso com certeza que que esse risco não existe, muito francamente. Agora, também acho bem que as oposições, pelo sim, pelo não, façam o seu trabalho, não é? Porque isso é sempre muito útil. Esta dialética democrática é absolutamente fundamental. Mas Portugal é, e é preciso dizê-lo, um exemplo de uma democracia que, no essencial, funciona de forma adequada. Tem perfeições, como todas as democracias, há muita coisa a aperfeiçoar, há pouco o Sr. Deputado dizia, mesmo no SES haveria muita coisa a fazer, eu tenho noção disso, há muita coisa mais a fazer por isso, aliás, vou só terminar referindo 2 ou 3 aspectos, demonstrar que há coisas a fazer. Mas, apesar de tudo, não creio que exista esse problema. Sr. Deputado José Soeiro, já lhe respondi, acho que é tudo. Portanto, questão de equilíbrio de género foi uma preocupação, foi mesmo. No plenário ainda não alcançamos, já foi colocada a questão também, mas eu tenho feito um esforço enorme a voltar a fazer, junto de quem tem que nomear, para nomearem mais mulheres. Por exemplo, quando os autarcas tinham tendência para nomear só homens. E hoje já há muitas presidentes de Câmara. E eu fiz um apelo a que nomeassem, também indicassem mulheres presidentes de Câmara. E tenho feito esse apelo a todas, e vou fazê-lo agora mais fortemente, porque evidentemente temos que aumentar a representação feminina no Conselho Económico e Social. Isso, para mim, essa questão da igualdade de género, de facto, uma das coisas que identificou a nossa ação durante este ano e meio foi precisamente a valorização do tema da igualdade de género. E também, desde já, devo dizer que, se for reeleito, solicitarei à professora Sara Falcão Casaca que continue como vice-presidente pelo trabalho extraordinário que tem desenvolvido. Por último, só para dizer, nós, quando eu falei da parte da administração consultiva, nós temos que definir bem que SES é que queremos, porque nós estamos numa situação híbrida. Esse é que é o grande problema, que é a pior das situações. O SES espanhol está concentrado praticamente no apoio à concertação social, mas é um SES fortíssimo, tem 160 funcionários, técnicos altamente qualificados e que prestam um apoio muito grande ao processo de concertação social. E ainda recentemente foi alcançado um importante acordo de concertação social em Espanha, que parecia impossível e que se alcançou. Por exemplo, aquele tema da caducidade. Foi um tema que foi aqui discutido e que, no limite, até provocou a crise política. É um tema que devia ser discutido com base em estudos aprofundados que nos permitissem perceber até que ponto as alterações legislativas ocorridas há alguns anos atrás, de facto, tiveram ou não, que efeitos tiveram, se foram positivos, se foram negativos. Portanto, é preciso maior suporte, do meu ponto de vista científico, técnico, para depois fazermos as discussões. E o SES espanhol tem isso à disposição. E nós não temos. Nós temos 6 funcionários. A diferença é essa. Nós temos 6 funcionários. E depois eu tenho uma equipa com um chefe de gabinete e 3 adjuntos. Nós não temos, o SES não tem nos seus funcionários, na sua equipa de funcionários, não tem uma pessoa da área da economia, uma pessoa da área do direito, uma pessoa da área da sociologia, não tem nada disso. No meu gabinete tenho uma economista, tenho uma jurista, no meu gabinete devo dizer que a igualdade de género
género é supremacia até do género feminino em relação, o único é o chefe de gabinete, o resto são todas adjuntas. E nós temos que, o SES francês, por exemplo, avançou noutro sentido, que é no sentido de ser uma espécie de laboratório de mecanismos de participação democrática, de assembleias de cidadãos, de democracia semidireta. Eu estive recentemente em Paris numa reunião com o presidente do SES francês e até espero reencontrar-me brevemente, para retirarmos também daí algumas, porque esse é um caminho que também pode e deve ser prosseguido. Mas para isso nós temos que ganhar escala. Eu não estou a pedir, já disse ao Ministro das Finanças que precisávamos de algum acréscimo de verbas, porque as verbas que temos são absolutamente ridículas. Não vou até aqui referir para não nos envergonharmos com o que se passa. Mas temos que ter algum acréscimo e há um compromisso que assim seja. Mas a questão fundamental para mim nem nunca foi acréscimos substanciais, porque muitos destes recursos já estão a ser gastos. Administração, só para terminar, a administração consultiva. Nós estivemos a fazer um trabalho e verificamos que há mais de 200 organismos de administração consultiva do Estado, sendo que muitos deles não funcionam. Em muitos casos, provavelmente, só permitirão às pessoas, eventualmente, receber algumas senhas de presença, porque vão, de vez em quando, participar numa coisa qualquer que depois não tem qualquer repercussão. Ora, o Conselho Económico e Social, não digo que possa absorver toda a administração consultiva do Estado português, porque não pode, mas pode absorver uma parte significativa dessa administração consultiva. Nós ganhamos escala e o Estado e o país beneficiam com isso, em todos os sentidos, na qualidade dos parceiros produzidos e até em termos económicos, porque podemos fazer aqui, através de uma economia de escala, podemos ter aqui uma poupança dos recursos públicos. E é isso que eu me proponho fazer. É verdade, para terminar, Sr. Deputado José Soeiro, o plenário, eu não ouvi a minha intervenção inicial pela razão que referi, mas eu tinha dito isso, o plenário do SES está ultrapassado. Está manifestamente ultrapassado, tem 30 anos, já sofreu algumas mudanças avulsas ao longo do tempo, está ultrapassado. É uma lei da Assembleia da República e é por isso que eu me proponho, se for eleito, pedir uma audiência ao Sr. Presidente, ao Sr. Professor Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, para lhe propor o seguinte, que se constitua aqui um grupo de trabalho, e nós estamos disponíveis e até gostaríamos também de colaborar com esse grupo de trabalho, tendo em vista promover uma revisão da lei do Conselho Económico e Social. E eu acho que poderemos ter uma belíssima discussão sobre esse tema, se nenhum de nós partir para essa discussão com tabus, com receios, se formos com abertura de espírito, e acho que podemos ter um Conselho Económico e Social substancialmente mais forte do que aquele que temos neste momento. Muito obrigado a todos pelas perguntas e estarei sempre disponível para vir aqui ao Parlamento sempre que queiram colocar alguma questão e as portas do SES estão abertas para todas as senhoras e senhores deputados sempre que nos queiram visitar, para nós será motivo da maior honra. Muito obrigado. Francisco Assis, muito obrigado pelas suas palavras e por esta audição. Espero que tenha sido esclarecedora para a votação que temos esta semana. Agradeço a todos os senhores deputados. Esclarecedora, cada um tomar a posição que deve tomar, em cada momento. É isso que se pretende. E, portanto, obrigado a todos, obrigado à Sra. Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e vamos para o plenário, estamos na hora e realmente acabamos mesmo na hora exata. Obrigado. Sim, e belíssimo trabalho e felicidades. Muito obrigado. 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 Deus. E obrigado pelas tuas palavras. Obrigado.